Você já parou para pensar no tamanho da complexidade que envolve o conceito saúde mental? É sobre isso que nós vamos conversar nesse vídeo. Eu me chamo Anita Bacelar, sou psicóloga clínica. Sempre, minha proposta de trabalho sempre envolveu abordagem centrada na pessoa, e vou dizer que hoje sou a CEO do Espaço Viver Psicologia. É um prazer enorme estar aqui com você, compartilhando um pouco as minhas reflexões dos últimos tempos sobre saúde mental, reconhecendo a emergência e a necessidade da gente refletir um pouco mais sobre esse tema para estarmos cada vez mais preparadas para cuidarmos das pessoas em geral. Vou fazer um pedido para você, caso você reconheça que os conteúdos desse canal eles estão sendo úteis para você, que de alguma forma está contribuindo para você conhecer um pouco mais sobre psicologia, sobre a abordagem centrada na pessoa, e você conhece algumas pessoas também que possam se interessar nisso. Eu vou dizer, vale muito a pena, então, que você se inscreva no canal, que você deixe seu like, que você faça comentários, porque isso nos ajuda muito a difundir cada vez mais os conteúdos que a gente está postando no nosso canal. Sem falar que você também vai acabar recebendo notícias, né? Nossa, sempre que um vídeo entrar no canal, você vai receber de primeira as novidades que a gente vai estar colocando por aqui. Então, deixo aí o meu pedido e espero que aproveite, que a nossa conversa seja útil para você. Bom, quando eu penso no conceito de saúde mental, a primeira coisa que me vem à cabeça foi, até o momento, como que a gente entendeu e ainda entende o conceito de saúde mental, tá? E por que eu vou falar ainda entende? Porque eu acho que a nossa visão de saúde mental, eu acho que a gente está fazendo muito esforço para mudar ela, mas eu sei que nas nossas raízes é muito difícil de mudar a forma como a gente está acostumado a olhar para a saúde mental. A gente vem de uma compreensão de conceito muito binária. Aliás, não só a saúde mental, né? Acho que a nossa forma de ver o mundo, ela foi muito cindida em duas partes, e normalmente duas partes extremas, né? Que fala do bem e do mal, fala do bonito, do feio, e por isso fala também da saúde e da doença. Então, por muito tempo, nós fomos ensinados que o conceito de saúde mental é como se como se a gente medisse esse conceito por uma escala de saúde ou adoecimento mental mesmo. Parece que não existe outro jeito, até aqui, de entender a saúde mental que não seja pareada com o adoecimento em si. Eu sei que na nossa perspectiva hoje, a gente está se esforçando muito para entender a saúde mental de uma forma um pouco mais complexa. E aí fica a pergunta: como que a gente poderia estar com as pessoas, olhando para elas para além do adoecimento delas, se é que tem adoecimento mental? Porque às vezes não tem adoecimento mental. Quando eu penso em adoecimento mental mesmo, eu estou pensando nos aspectos mais psicopatológicos, né? A possibilidade das pessoas terem processos psicóticos, a esquizofrenia, a bipolaridade, o borderline e toda uma série de classificação que estão lá postas no DSM e que ajudam, de alguma forma, a gente entender as questões que envolvem adoecimento mental. Eu não estou negando que saúde mental, dentro dela, né, dentro desse grande guarda-chuva, está contido a questão do adoecimento, mas estou aqui para dizer que não existe só isso. Saúde mental não tem a ver só com adoecimento. Eu, inclusive, acho, abrindo mais um parêntese, que essa forma que a gente encontrou de pensar sobre a doença mental um tempo atrás, ela foi criando uma série de estigmas, uma série de valores complicados. Então, quase como se dizendo que, nossa, que tem um adoecimento mental, ai, gente, a gente julga,
a gente coloca essas pessoas, às vezes, numa impossibilidade ou numa falta de condição de estar na vida, fazendo as coisas como todo mundo faz. Então, a gente cria determinados limites que hoje em dia a gente nem sabe se esses limites realmente são reais, apesar de reconhecer todas as dificuldades que uma pessoa que tem adoecimento mental tem para viver na sociedade que nós vivemos. Mas eu não estou aqui para falar das questões da doença mental em si, mas eu estou aqui para falar mesmo desse aspecto da saúde mental que a gente precisa começar a olhar. Eu acho que uma das questões que a gente precisa identificar são as variáveis que envolvem o nosso bem-estar mental. A Organização Mundial da Saúde, ela produziu um relatório que é mais ou menos um guia de premissas que vão nos nortear desde 2021 até provavelmente 2030, né? 2030. E nesse relatório, eles usam esse conceito de bem-estar mental. Eu gosto muito desse conceito, porque o conceito de bem-estar mental parece que volta para nós. Como se eles nos ajudassem a reconhecer, para além das questões de adoecimento mental, qual o nosso nível de bem-estar no momento. E quando a gente pensa nesse nível de bem-estar, a gente pensa em todos os contextos que envolvem a nossa vida. Então, pensa no bem-estar num contexto de momento familiar, ou seja, que circunstância familiar eu posso estar vivendo. Penso em bem-estar no contexto que fala de trabalho, por exemplo, que a gente pode pensar, tá, e o que estamos vivendo no contexto de trabalho? Pensamos nos contextos sociais, assim, o que estamos vivendo na nossa comunidade, que tipo de vivências nós estamos tendo? E dependendo dessas vivências, sim, é possível que a gente tenha maior nível de estresse ou menor nível de estresse. Mas vejam, além dessas questões, a gente ainda precisa pensar em quais as vivências do mundo que nós estamos tendo. Nós vivemos recentemente, por exemplo, a experiência da pandemia, e a experiência da pandemia nos causou muitas tensões e sim colocou a gente em xeque no que diz respeito ao nosso bem-estar mental. Então, para dizer que das nossas características individuais, passando pelas vivências que a gente tem com os grupos mais próximos da nossa vida, né? Amigos, familiares, adentrando pelo momento que a minha comunidade está vivendo. E daí eu penso nas questões mais que vivemos, por exemplo, hoje vivo em Florianópolis, o que estamos vivendo em Florianópolis? O que tu vive na tua cidade? Então, essas questões, elas são questões que é como se elas fossem aumentando o espectro de realidade e aumentando a nossa condição de enxergar cada vez mais a realidade que a gente está vivendo. E lógico, se eu for olhar isso numa situação macro, eu vejo o mundo. Hoje, se pensarmos em todas essas variáveis, olha, eu posso dizer que nós temos estados de tensão a serem vividos em todas essas áreas. Seja por momento de contextos específicos ou até de circunstâncias adversas que nós não esperávamos viver. Então, sim, precisamos estar muito atenta a todas essas variáveis, porque quanto maior consciência a gente tiver em relação a essas variáveis, maior condição a gente tem de buscar a nossa maior possibilidade de bem-estar social para aquela determinada situação. Eu não estou querendo dizer com isso que a gente vai mudar as nossas experiências de vida e vamos ficar tranquilos. Não. Quer dizer que nós temos ferramentas, condições organísmicas de quanto maior consciência das nossas tensões, de maior recurso, da gente encontrar maior recurso em nós mesmos, de nos manter, de criar situações que nos mantenham em estado de menos mal-estar mental ou de maior bem-estar mental diante das vivências que a gente está tendo. Então, um outro elemento desse conceito que para mim é muito importante é que se eu olhar
com essas referências, daí a gente entende que saúde mental, ela não é algo que a gente crê em nós e reconhece como uma existência binária, ou seja, algumas pessoas têm saúde mental e outras não têm saúde mental. E eu vou dizer, não, esse binário cai por terra. O que a gente tem é um contínuo. Um contínuo em que a gente pode avaliar o nosso bem-estar mental dependendo do complexo de contextos e situações que eu vou estar vivendo no momento. Volto a dizer, quanto mais atento tivermos a esse conceito, ao contexto, maior a nossa capacidade de encontrar saídas, recursos, meios que proteja o máximo que a gente puder no nosso bem-estar mental. Pois é, diria que precisamos ficar atenta como profissionais e também como pessoas. Como profissionais, eu posso ajudar as pessoas a enxergarem isso e aumentar a potência delas. Posso ajudar essas pessoas a encontrarem saídas ao longo do dia dela que resgate, que mantenha, que proteja algum nível de bem-estar social. Cada um temos o nosso jeito. Eu, particularmente, adoro ler. Quando eu estou vivendo experiências muito intensas, ler me relaxa. Estar com amigos que eu sei que vão ter um processo de consideração comigo, também me relaxa. Então, reconhecer aquilo que te faz bem, mesmo em períodos tão intensos que a gente pode viver ao longo da vida, sim, nos ajudam nesse contínuo a manter ou até mesmo de resgatar mais adiante o nosso bem-estar emocional, o nosso bem-estar mental. Então, olhem como um processo. Não temos saúde ou doença determinado. É mesmo um contínuo do qual nós temos que sempre prestar atenção. Bem, eu não sei o que você achou desse vídeo, mas eu espero muito que você tenha a oportunidade de estudar mais sobre isso. Eu acho que a gente tem mesmo um jeito de lidar com a saúde mental que está impregnado na gente e a gente vai precisar se disponibilizar e ter muito tempo para mudar mesmo esse conceito de uma forma que não seja só comportamental, mas que seja uma compreensão pessoal. O relatório da Organização Mundial da Saúde, eu acredito que pode te ajudar como uma visão geral desse novo conceito e acredito também que quanto mais você estiver prestando atenção nas suas características e no que você pode fazer por você, aumenta muito as chances de você também ajudar o outro a fazer cada vez mais por si mesmo. Bem, eu vou ficando por aqui, mas não vou deixar de fazer um convite que para mim está sendo muito especial. Não sei se você sabe, mas nós temos um ecossistema que se chama Escola da ACP. É uma plataforma com vários cursos que a gente conversa sobre todos esses temas que estão aqui no YouTube, mas de uma forma mais aprofundada. Caso você tenha interesse de saber mais sobre o assunto, bom, sugiro você que conheça um pouco mais sobre a Escola da ACP. Eu vou deixar o link aqui na descrição para que você possa passear pelos temas e os cursos que já estão por lá. Bem, eu vou adorar ter você comigo, conversando lá cada vez mais na comunidade da Escola da ACP. Eu vou torcer para te encontrar lá, tá bom? E vou torcer para te encontrar também no próximo vídeo. Muito obrigada por me acompanhar, tá? Te espero na nossa próxima conversa.